Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando vocês vão estar vendo essa nossa palestra. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão caro para mim, né? Kardec é uma figura que eu admiro muito. E a gente então vai conversar um pouco sobre esse tema, né, que foi passado, que é Kardec, um convite ao raciocínio e ao bom senso, né? Desde já quero agradecer o convite pela oportunidade de estudo, de trabalho, né? E espero que em breve a gente possa estar batendo esse papo aí pessoalmente, né? Não virtualmente. Bom, então vamos lá. Acho que é importante a gente situar Kardec, né? Já que ele nasce, né? A figura de Kardec surge num momento bem específico, bem característico da nossa evolução, né? Enquanto sociedade planetária, né? Então, Kardec nasce na França, em Lyon, né? Em 1804, início do século XIX. Ele vem de uma família simples, né? E que sempre priorizou, né? Prezou muito pela educação, pelo estudo e tudo mais. Quando ele faz 10 anos, ele vai para a Suíça estudar com Pestalozzi, se torna um discípulo, o melhor, né? O discípulo de Pestalozzi, tanto que o substitui outros professores quando está lá no internato. Né? E então ele se forma, né? E se torna pedagogo e dá aula de várias matérias, é fluente em várias línguas e é um intelectual da sua época, né? Ele participa, inclusive, de várias sociedades científicas, né? Quem teve a oportunidade de ver o filme do Kardec, isso fica bem claro, isso mostra é bem marcado isso no filme, né? De que ele faz parte de várias sociedades científicas. Então, ele é um homem do seu tempo. É um homem de ciência, é um homem cético, que busca sempre o conhecimento e, acima de tudo, o pensamento racional, que era o que estava muito fervilhante, né, na época em que Kardec, ainda rivail, né, estuda, trabalha, realiza suas atividades. E o século XIX, né, é uma época de grandes transformações políticas, grandes conflitos sociais e religiosos, né? A gente tem várias questões em voga, por exemplo, a questão da teoria da evolução, né, que Darwin vai propor, né, a teoria da evolução da seleção natural na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, mas essas questões relacionadas à evolução, aos seres vivos, ao papel do homem na natureza, já está sendo discutida. A gente tem movimentos sociais, urbanização das cidades, expansão da questão industrial, e aí uma série de questões que eram dadas como solidificadas dentro da sociedade que começam a ser questionadas. Né? A gente tem o materialismo, o cientificismo muito forte nessa época, né? Então, tudo que não podia ser visto, ser medido, tudo que não afetasse os sentidos era considerado inexistente. A gente tem aí uma questão material muito forte, né, do materialismo, e as consequências disso a gente já sabe, né? Então, várias questões, muitos conflitos, né, que vão surgir nessa época, uma época de muito questionamento, né, de muita busca pela novidade, muitas invenções, muitos avanços tecnológicos e materiais, mas a questão moral, espiritual, sendo deixada de lado.
Então é nesse período que Kardec se cria, né? Então ele ainda é Rivail, né? Está ali nessa França, que é um centro intelectual do mundo, né? Um dos principais centros intelectuais do mundo nesse período, participando ativamente ali da sociedade intelectual, né? Dos grupos intelectuais daquela época. Então, quando ele está com seus 50 anos, né? Ele recebe um convite para participar de algumas sessões do que a gente chama de mesas girantes. E a partir daí, então, ele tem essa transição do que seria de Rivail para Kardec, né? Então, a figura de Rivail, né, vai ser substituída, entre aspas, pela figura de Kardec. Então, ele se interessa por esses fenômenos, né? E a partir daí a gente já sabe o que acontece. Então, ele vai estudar, vai elaborar textos que vão dar origem, então, à codificação, né, a base da doutrina espírita. E aí, então, quando ele é convidado para poder participar desses eventos, né, das mesas girantes, que era então essa reunião em que as pessoas, nos salões, né, de festas, eles se reuniam e aí, quando se colocava a mão em cima da mesa, né, o grupo, as mesas se movimentavam, se elevavam, e, inclusive respondiam perguntas. Então, durante muito tempo, isso foi o grande evento social, né, principalmente da França. Então, Kardec é convidado por um amigo, né, que queria muito que ele visse esse fenômeno, que ele conhecesse esse fenômeno. E aí, no primeiro momento, ele acha que não vale a pena, acha que é uma brincadeira boba, mas aí ele resolve aceitar o convite. E aí, quando ele chega lá, ele fica surpreendido com o que ele vê, né? E aí a gente tem um trechinho do que está no Obras Póstumas, em que ele vai falar: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Então, Kardec era muito cético. Ele não acreditava em qualquer coisa. Ele analisava todas as informações que chegavam a ele. E, como ele coloca aqui, né, se ele não tivesse visto esses fatos na presença de pessoas que ele considerava, que ele achava que eram pessoas honradas, sérias, né, ele não teria acreditado. Mas ele ainda estava muito surpreso, né? Você imagina chegar numa festa e ver uma mesa girando, uma mesa conversando literalmente com você, né? Não conversando de falar, mas se comunicando através de batidas, de todas aquelas técnicas que a gente já viu que eram utilizadas, né? Aqui eu coloquei uma figura da época, né? Então aqui é a mesa girantes, né? Então é interessante a gente pensar, né? Como seria Kardec, né, observando qual seria a nossa reação se a gente estivesse diante de uma mesa girante, né? Acho que todo mundo sairia correndo, né? Enfim. E aí, seguindo no relato dele, ele fala, né? Vislumbrei aqueles fenômenos a chave do problema do passado e do futuro da humanidade. Tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado toda a minha vida. Era, em suma, uma revolução total nas ideias e nas crenças existentes. Então, Kardec vai ter alguns trechos muito interessantes de quando ele relata essa experiência dele com as mesas girantes, que ele fala, bom, para responder, a mesa deveria ter cérebro. E ela não tem cérebro, não tem nervo, não tem nada disso. Então, o que está por trás disso? Então, ele começa a observar que realmente tem alguma coisa, para além da matéria. Não é só uma questão puramente material, né? Nessa época de Kardec, vale lembrar que o magnetismo estava muito em voga. Então, vários pesquisadores, inclusive o próprio Kardec, inclusive a pessoa que faz o convite, né, a Kardec para participar dessas mesas girantes, era um estudante do magnetismo. Então, se acreditava que era devido a esse fenômeno. Mas a partir do momento que as mesas começam a responder questões, e essas reuniões se tornam mais sérias, né, Kardec percebe que existe alguma coisa por trás disso. E aí ele resolve, então,
investigar. E aí a gente sabe o que vai acontecer depois, né? Ele vai ter acesso a outras comunicações que já tinham sido escritas, ele vai conduzir algumas dessas reuniões, participar de algumas dessas reuniões, e mais para frente ele vai então elaborar, né, junto com o auxílio dos espíritos, a primeira versão do Livro dos Espíritos, né? E que esse mês, né, que é 18 de abril, a gente comemora, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, da primeira versão, né, primeira edição. Então a gente sabe que tudo, né, o Livro dos Espíritos é só o início, mas é fruto de muito trabalho, muito esforço, muita pesquisa, né, muita dedicação de Kardec. Então, diante do mais avançado espírito investigativo e didático, né, Kardec não procurou fugir do que estava sendo dito na época. Né? Ele não se deixou influenciar pelas ideias pré-concebidas, né, que existiam já na sua época. Ele percebeu que existia necessidade de experimentar essa nova ciência, né? A importância do método científico era muito importante já na época de Kardec, porque a ciência, como a gente conhece hoje, ela se constrói, né, 200 anos antes de Kardec, basicamente. Então ele entendia que para comprovar realmente o que estava acontecendo, para que ele pudesse realmente ter acesso à causa daquele efeito maravilhoso, né, que ele estava observando, ele percebeu que existia necessidade de ter uma experimentação, né? Mas ele percebeu também que a aplicação do método que as ciências, né, da natureza, a história natural na época, né, que depois vai se tornar biologia, a física, a química, aplicavam, não dava conta de responder às questões que esses fenômenos traziam para Kardec. Então ele percebeu que os fenômenos espíritas se verificavam com intensidade e resolveu aplicar um método experimental ao estudo dos fenômenos espíritas. Só que o que acontece? Quando a gente fala do método científico, do método experimental na ciência, a gente está tratando de coisas materiais. Então, isso não deu conta de responder, de acessar as informações que Kardec precisava. E aí ele, então, deduziu que era importante descobrir um método de investigação experimental para os fenômenos espíritas, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai então elaborar um método próprio, se a gente pode dizer assim, relacionado aos estudos dos fenômenos espíritas, né? E é esse método que vai nortear Kardec por todo o seu trabalho, né, ao longo desses quase 15 anos, né, de trabalho na codificação espírita, desde quando ele tem contato com as mesas girantes, né, e ele decide estudar esse fenômeno até o desencarne dele, né, em 1869. Então vamos lá. Então, o que consiste esse método de Kardec? É um método experimental. Então, a gente tem acesso a esse método principalmente no Livro dos Médiuns. A gente tem um capítulo em que Kardec fala só sobre o método, que é fantástico, e ao longo de toda a produção da Revista Espírita, né? Então, a Revista Espírita, ela é o grande laboratório de Kardec. A gente vai ter ali relatos de comunicações, de experiências, de erros, de acertos, de correção, né? Então, Kardec elabora um método experimental. Ele está ligado diretamente à prática do fenômeno espírita, né? Naquela época, os fenômenos materiais eram muito comuns, né? Os fenômenos físicos. Então, você vai ter as mesas girantes, uma série de outros fenômenos que eram justamente chamavam atenção, né? Afetavam os sentidos. Então, você conseguia fazer esses fenômenos. E você tinha as manifestações, né, inteligentes. Então, Kardec vai elaborar um método primeiro para mostrar, por exemplo, que essas comunicações elas não eram feitas, né, pelos próprios médiuns, elas não eram fabricadas. E aí a gente vai ter aquela série de fases, né, das comunicações, então, com a cestinha, né, e só depois de muito tempo que você vai ter a comunicação
com o médium escrevendo realmente, assim, com a própria caneta, né, e tudo mais. Kardec vai trabalhar, né, com jovens, muitas vezes meninas, né, que não têm realmente, não teriam cabedal de informação que as comunicações traziam, né? Então ele vai trabalhar diretamente com os médios. Ele vai observar atentamente esses fenômenos e vai deduzir as consequências, né? Então ele vai propor explicações a partir daquilo que ele observa, né? Então ele observou um tipo de comunicação, um tipo de fenômeno, a partir dali das informações que ele vai ter, é que ele vai propor as consequências, vai deduzir as consequências. Não é algo pré-concebido. Ele vai construindo à medida que ele toma contato com os fenômenos, com as informações que vão chegando. Uma coisa muito importante, Kardec só aceitava aquilo que não violentasse a sua razão. Então, se ele entendia que uma possível explicação era algo completamente absurdo, ele descartava essa hipótese, ele descartava essa explicação. Por quê? Porque ele prezava pela razão, ele era um homem de ciência, um homem de seu tempo, um homem racional, né? Então, ele procurava sempre a explicação mais lógica, que fazia mais sentido, né? E que muitas vezes era a explicação mais simples para aquele fenômeno. Então, ele não buscava explicações mirabolantes. Ele buscava aquela que era mais racional, aquela que atendia, que explicava esse fenômeno da maneira mais simples, mais racional possível. Então, ele estava sempre nos convidando, né? Convidando aqueles que estavam acompanhando ele a buscar soluções racionais para as questões que eles estavam discutindo, investigando. E o mais essencial de Kardec é a questão do controle universal dos espíritos. Então, Kardec se correspondia com muitas pessoas, né? A gente chega a ver isso no filme também, ele chega a não dar conta da quantidade de correspondências que ele recebe. E aí ele vai trabalhar com a questão do controle universal. O que é isso? Ele recebe várias mensagens de diferentes locais, de diferentes espíritos sobre o mesmo assunto, e ele busca nessas comunicações sobre aquele determinado tema qual seria o consenso entre os espíritos, né? E aí, a partir daí, ele vai fazer esse controle universal dos espíritos. Para quem ainda não leu, né, o Evangelho e tudo mais, a gente tem um item na introdução que fala da autoridade da doutrina espírita, em que Kardec fala sobre isso. E isso aqui vai ser fundamental para a gente entender como Kardec é um exemplo de bom senso, né, e que pode nos auxiliar nesse momento que a gente está atravessando. Então, Kardec, se algum espírito falasse algo sobre um tema que destoasse dos outros ou que trouxesse uma informação que ele nunca tinha visto em outras comunicações, ele guardava aquilo, ele não descartava, e ele ficava esperando, né, ver o que ia chegar. Ele, às vezes, fazia questionamentos, enviava questionamentos sobre um determinado tema, diferentes espíritos em diferentes locais. Então, quando essas mensagens chegavam, ele fazia, então, esse balanço aí do que estava mais ou menos em consenso, e a partir daí ele elaborava, então, a sua explicação, o seu texto. Ele vai até falar isso, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns ou no Evangelho, em que ele fala que ele tinha muitas mensagens, né, naquela parte das instruções dos espíritos, sobre aqueles determinados temas, mas que, como eram muito parecidas, ele selecionou apenas algumas, né? Mas a gente pode ter acesso a essas comunicações na Revista Espírita, por exemplo. Então, eu trouxe para vocês aqui o trecho de uma entrevista que é muito interessante, né? É de um companheiro lá do Polo 12, Marcelo Bulão, que ele fez a dissertação de mestrado dele, era justamente sobre o método de Kardec, né? E aí ele deu uma entrevista para o Correio Fraterno e eu separei esse trechinho aqui que é muito interessante. Então perguntam para ele, né, em que o método de Kardec se diferencia? E aí ele vai falar que Kardec foi
Foi além dos demais pesquisadores, utilizando médiuns como modo de acesso direto a dados empíricos a respeito do mundo espiritual. Para ele, o mundo relatado pelos espíritos não era metafísico, e sim uma parte do mundo natural ainda pouco explorado. Em diversas passagens da obra de Kardec, podemos vê-lo comparando o mundo espiritual com o mundo microscópico. Algumas vezes ele fazia analogia do médium como um microscópio no mundo espiritual. Kardec também se diferenciava pela busca ativa por informações a respeito dos princípios que integraram o espiritismo. Ele procurava ampliar sua base de dados empíricos, utilizando diversos médiums, muitas vezes desconhecidos uns dos outros. Enfatizava a descrição e a interpretação do conteúdo das mensagens obtidas durante o transe mediúnico, comparando semelhanças e diferenças entre elas, em busca de informações úteis que pudessem integrar sua teoria, né? Então, Kardec, ele vai buscar ativamente as informações, ele não vai esperar que elas cheguem. E como eu já havia falado, ele vai utilizar, então, os médiuns vão ser a principal ferramenta de trabalho de Kardec. A partir deles é que as informações do mundo espiritual vão chegar para que Kardec possa elaborar, então, a base da doutrina, né? E aí é interessante quando o Goulon coloca que Kardec não enxerga a questão que se apresenta para ele como algo metafísico, né? Ou seja, como algo para além da matéria, mas sim ele começa a perceber que existem leis naturais que regem esses fenômenos. Então é algo que está na natureza, só que ainda não havia sido, embora sabido, a gente tem fenômenos espirituais, né, que remontam antes da Bíblia, né, esses relatos, mas que nunca tinha sido objeto de estudo, porque era sempre tomado como algo que é menos importante, né? E é interessante também essa questão, como eu falei, que Kardec utiliza diversos médiuns de diferentes locais. Então ele amplia, né, a sua visão, o seu acesso à informação, buscando então sempre dialogar, né, comparar as semelhanças e diferenças entre elas, né, nessa busca de informações para que ele pudesse então compor o corpo de conhecimento que dá origem à doutrina espírita. Então, Kardec dava grande ênfase à análise do conteúdo das informações, sendo menos relevante a autoria das mensagens, né? No decorrer da sua pesquisa, ele contou com um número cada vez maior de correspondentes, que foi de grande importância para a multiplicação dos relatos mediúnicos com os quais ele criou, desenvolveu e reformulou os princípios acerca do mundo espiritual. E aí é interessante porque quando você aumenta a quantidade de pessoas, né, de relatos, você aumenta o número de dados e você tende a aproximar essas explicações da realidade, né, o mais próximo da realidade, do que acontece na maioria dos casos, da média, né? Então, esse N, né, que é o número de médias, de mensagens, quanto maior, maior a base de dados e mais material Kardec tinha para trabalhar e tornar a construção desse conhecimento mais próxima da realidade. A Revista Espírita foi um espaço destacado de debate com seus correspondentes, contribuindo para o amadurecimento das ideias a respeito do espiritismo. Pesquisador ativo, Kardec também se utilizava de casos históricos acerca de fenômenos mediúnicos e também de pesquisas de campo, visitando médiuns e locais onde as manifestações espirituais se davam. Do conjunto de informações obtidas, ele desenvolveu a teoria espírita. Aí eu deixei aqui o link da entrevista, né, do Marcelo. E aí quem quiser também, a dissertação dele está no site da Federal de Juiz de Fora, vocês podem ler, é muito interessante. Mas o que é muito interessante é que ele fala da Revista Espírita. Como eu falei, a Revista Espírita, ela é o laboratório de Kardec. Então é através dela que Kardec comunica o que ele encontra, responde aos seus pares, né? Isso faz parte, né, do que a gente considera ciência. Então, não só produzir conhecimento, mas também comunicar esse conhecimento, torná-lo acessível à comunidade e discutir com os pares, com aqueles que estão trabalhando ali na mesma área que ele, né? E aí, o Geraldo Campetti, no site da FEB, ele traz uma reflexão interessante, por quê?
A gente tem cento e pouco mais de 160 anos que a doutrina espírita, né, que o Livro dos Espíritos é lançado. Ano passado a gente teve a comemoração de ano passado a gente teve, ano retrasado, a gente teve a comemoração dos 150 anos da Gênese, né, 2018. E muitas pessoas, né, têm a ideia, a noção de que Kardec está ultrapassado, de que todo o conhecimento que Kardec produziu, que algumas questões que Kardec levanta estão ultrapassadas. Mas é importante a gente entender que Kardec, e a gente vai falar isso mais para frente, Kardec nunca teve a pretensão, e ele deixa isso sempre muito claro, de que a doutrina espírita era um conteúdo fechado, de que na Gênese acabou ali o seu trabalho, né? A base da doutrina, né? A base no sentido de quê? De que as informações estavam completas, estavam fechadas. Né? Principalmente na Gênese, Kardec coloca o tempo inteiro que aquilo era o que se sabia naquele momento. Né? Então é importante a gente parar para pensar sobre isso, porque no Brasil o mercado editorial espírita é um dos que mais cresce, se não já é o maior. Então a gente tem acesso a muitos livros, né? Não necessariamente de editoras que são somente espíritas. A gente tem acesso a livros que muitas vezes vão contradizer princípios básicos da doutrina, e por serem livros mais novos, né, mais modernos, muitas pessoas acabam deixando Kardec de lado para seguir o que esses livros falam. Não estou dizendo que a gente não tem que ler livro novo, né, livros novos, livros recentes, mas eu acho que a gente sempre tem que ter cuidado, porque quando a gente precisa saber a base para quando um livro desse chegar na nossa mão, a gente utilizar o método de Kardec. Então, a gente observar, ler né, de maneira pensando naquilo que a gente está lendo, né, comparando com o que a gente sabe da doutrina espírita, né, e a partir daí tirar as nossas conclusões, né. E é importante também quando quando alguém que a gente conhece pedir a sugestão de algum livro espírita para iniciar na doutrina, é importante sempre a gente indicar as obras básicas. Né? Eu vou indicar o romance porque é mais fácil, mas às vezes alguma informação que tem naquele romance, ela vai de encontro ao que a codificação prega. Né? Prega não, que a codificação diz. Né? Então é importante a gente oferecer, sim, o livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que a pessoa tenha uma base e aí depois ela pode entrar no mundo dos romances espíritas, né? Dos demais livros espíritas, né? E aí é importante a gente refletir sobre isso. E aí o Geraldo Campetti, num texto que ele coloca lá no site da FEB, que é muito interessante, o nome desse texto é Atualidade das Obras de Kardec, ele fala que a gente não tem que se iludir de que a obra básica ela está desatualizada. Né? Então, Kardec não está desatualizado. E aí, olha que interessante que ele fala. Que precisa ser atualizada é a nossa ignorância diante de tanta sabedoria exposta nesse manancial de luz e esclarecimento que são as obras codificadas por Allan Kardec. Quanto mais estudarmos, maiores serão nossas possibilidades de compreensão da verdade e de implantação do reino de Deus na Terra, a iniciar-se pelo nosso próprio coração. Então, a gente não tem noção ainda, por mais que a gente estude, reestude, leia, releia, a gente não tem noção da quantidade de ensinamentos que a gente ainda pode retirar das obras codificadas por Allan Kardec. E a gente só consegue isso como? Lendo, estudando, discutindo, né? Esses livros, a maior, né? Sempre que a gente tiver a oportunidade de refletir neles. Podemos estudar outros livros que não as obras básicas? Podemos. Mas o importante é não deixar de lado o estudo das obras básicas. Né? Porque, como Campetti bem coloca aí, né, a gente ainda não tem noção, né? A gente ainda é muito ignorante em relação a tanta sabedoria que Kardec, né, traz através dos livros, né, com o auxílio dos espíritos para a gente. E se a gente pensar na Revista Espírita, que é um material imenso também, olha quanta coisa ainda falta para a gente ler, para a gente analisar,
né, que a gente tem acesso aí em relação a Kardec. E a gente fica dizendo que Kardec, né, algumas pessoas, né, dizem que Kardec está ultrapassado, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. E aí, pensando na atualidade, né, o exemplo de Kardec, ele nos convida ao bom senso, né? Kardec tem um método, desenvolveu um método. Ele, enquanto pessoa também, era uma pessoa que buscava sempre o conhecimento, ter acesso às informações e tentar fazer o melhor uso dessas informações. Então, no mundo de hoje, né, a gente tem acesso a tanta informação, a tantas questões, né, e opiniões diferentes, e Kardec pode nos auxiliar a lidar com essas situações. Então, eu trouxe aqui dois exemplos que são exemplos que estão batendo a nossa porta o tempo inteiro e que chegam, inclusive, via celular, né? Embora a tecnologia ela seja muito boa, né? Ela nos proporciona, por exemplo, nesse período que a gente está em isolamento social, a possibilidade de a gente estar conversando sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões relacionadas ao uso dessa tecnologia que podem trazer alguns problemas para a gente. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, que são bem atuais, né? Que é a questão das fake news e a divergência de opiniões, né? Então, Kardec, chamado Bom Senso Encarnado, né, por Camille Flammarion, lá no seu enterro, seu funeral, pode nos ajudar. E como é que ele pode nos ajudar? A gente vai ver agora. Então, em relação às fake news, né, Kardec sempre adotava a dúvida. Então, ele era uma pessoa cética, muito cética, e ele sempre adotava a dúvida, né? Mas não a dúvida para afrontar. Ele sempre procurava refletir sobre aquilo que ele estava tendo acesso, aquela informação que ele estava tendo acesso. Ele sempre procurava questionar aquilo. Então, olhar todos os pontos, refletir, pensar o que pode, o que não poderia ser, o que ele achava que estava correto, o que ele achava que estava estranho, né? Então, ele sempre adotava a dúvida como primeira barreira, né? E como eu já falei antes, né, ele passava tudo pelo crivo da razão. Então, se ele recebia uma informação que ele achava muito absurda, ele procurava saber mais, pesquisar mais, entender mais. E se mesmo assim, com acesso a outras fontes, aquilo permanecia sendo absurdo, ele desconsiderava, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso também. Às vezes a gente tem acesso a informações que, se a gente parar um minutinho para pensar, a gente fala assim, nossa, mas isso não é possível, né? E aí a gente segura aquela informação, né? E vai pesquisar, né? Vai confirmar a fonte, vai saber de onde fala. Então, Kardec adotava esse método, né? Na verdade, o grande convite ao bom senso que Kardec nos faz é justamente esse método que ele desenvolveu, né? Quando a gente fala de comunicações espíritas, por exemplo, né? Quantos de nós já não recebemos comunicações espíritas pelo WhatsApp, sem, muitas vezes, com o nome de espíritos que a gente conhece, mas que são completamente contrários ao modo como o espírito fala, né? Comunicações que não têm origem, então, foi recebida, e aí você não sabe de onde veio, né? Que falam coisas que vão de encontro ao que a doutrina fala, né? Comunicações que são mirabolantes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com o controle universal, principalmente quando se trata de comunicações espíritas, né? Então, às vezes, um espírito que deu aquela comunicação fala algo mirabolante que vai contra tudo aquilo que a doutrina espírita fala, né? Contra o bom senso que Kardec tanto buscou. E aí a gente passa isso adiante. Não, porque a comunicação espírita deve estar certa. Então é importante a gente ter muito cuidado com isso. Né? De novo, fica a dica para a gente ler, reler, colocar na parede do nosso quarto, do nosso local de estudos, aquele trecho do Evangelho da introdução que fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Então é importante
a gente pensar sobre isso, né? Que tipo de informação a gente está repassando? Será que a gente está fazendo o método mesmo de Kardec? Será que a gente está se utilizando desse exemplo de bom senso, né? De busca da razão, como Kardec sempre foi, né? As três peneiras, né? É verdade, é útil, né? É bom. A gente já parou para pensar sobre isso, né? Quando a gente tem uma informação em mãos, né? Se essa informação, por exemplo, pode causar pânico em determinadas pessoas, né? Às vezes a gente quer muito confirmar o nosso ponto de vista. E aí a gente começa a encher, encher de informações as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente às vezes não sabe o impacto que aquelas informações podem causar nas pessoas. Nesse momento, principalmente de pandemia que a gente está vivendo, existem pessoas que estão muito sensíveis, né, a tudo isso que está acontecendo. Estão assustadas, estão ansiosas, e aí às vezes a gente vai compartilhar uma mensagem de alerta até, bem intencionado, só que muitas vezes isso vai fazer mais mal à pessoa do que a informação que a gente estava querendo buscar, né, passar adiante. Então é importante a gente pensar sobre isso também. E evitar repassar informações duvidosas até confirmar a fonte, né? Então, como eu falei, espírito mandou tal mensagem. Tá, mas aonde? Qual foi a casa espírita, né? Quantos casos a gente tem de pessoas, né, famosas que desencarnaram um dia, 2 dias depois a gente já recebe uma comunicação de que tá bem, que foi amparado, e aí a gente não tem a fonte, não sabe onde foi feita a comunicação, como foi feita, ou às vezes sai a fonte e aí o grupo espírita desmente, fala que não teve nenhuma comunicação lá. Então é importante a gente pesquisar antes de repassar, né? Sempre que a gente recebe uma informação, dá uma segurada, analisa, lê a matéria, né? Lê a comunicação antes da gente repassar, né? Então, adotar dúvida, buscar a explicação racional, né? Evitar a questão dos personalismos. Então, é muito importante a gente saber quando é alguém que está falando e quando é uma opinião da pessoa e quando é uma opinião, né, da doutrina espírita, quando é um conhecimento que está no corpo doutrinário, né? Então, muitas vezes a gente se pega vendo alguém dando uma palestra e tudo mais e dando uma opinião, né, que muitas vezes vai de encontro ou foge dessa questão que Kardec fala do crivo da razão, de adotar a dúvida, das peneiras, do controle universal. E aí a gente tem que tomar cuidado em saber separar, né? O que é o personalismo, o que é a opinião da pessoa e o que é corpo doutrinário, o que é a doutrina espírita. Então é importante a gente estar atento sobre isso. Em relação à divergência de opiniões, né? Que também é algo que a gente tem vivenciado em diversos aspectos, né? E isso se tornou mais acirrado por conta também dessa facilidade da gente comunicar, né? Quem tem acesso às redes sociais sabe que muitas redes sociais viraram verdadeiros campos de batalha, porque você posta uma coisa, a pessoa responde, você comenta, replica, tréplica, enfim. As pessoas ficam, muitas vezes perdem a noção e o controle nessas situações, né? Então, é importante a gente abrir um espaço para o diálogo, né? Kardec, na Revista Espírita, ele vai responder aqueles contrários ao espiritismo, sempre de uma maneira muito firme, mas nunca ofendeu, nunca perdeu a razão, né? Sempre teve uma postura muito serena em relação àqueles que divergiam da opinião deles, porque ele tinha muita certeza de que o conhecimento que ele tinha estava correto, né? E que não tinha pretensão de convencer ninguém, né? Ele sabia que essas ideias novas demandavam tempo, né? Se a gente parar para pensar, a doutrina espírita é uma doutrina nova, ela tem menos de 200 anos. Isso na história da humanidade, isso é nada, né?
em termos temporais. Então, ele sempre buscava espaço para o diálogo, sempre procurava ouvir as opiniões, né? Respondia de forma firme, mas sem ser ofensivo, e sempre buscava usar argumentos racionais, chamava a pessoa à razão para justificar o seu ponto de vista, né? Então ele sempre procurava, eu vou usar aqui provar, mas só para a gente ter a noção, né? Ele sempre procurava mostrar para a pessoa que isso estava relacionado àquilo, então ele apresentava fatos, ele usava argumentos, né? Chamando a razão, para que a pessoa pudesse, então, ter. E aí a pessoa tirava suas próprias decisões, ou permanecia convicta daquilo, ou começava a pensar, né, que existiria a possibilidade de que aquelas informações, aqueles conhecimentos poderiam realmente estar corretos. Né? Então, como eu falei, Kardec não tinha pretensão de transformar ninguém em espírita, salvar ninguém, né? Ele até fala que é mais importante às vezes que você, lá no livro dos médiuns, né? Que a pessoa se torne primeiro espiritualista, né? Então ele fala, convença tente fazer com que o materialista se torne espiritualista primeiro, para que ele entenda que a matéria não é tudo, que morreu não acabou, né? Então é nesse sentido que ele fala de convencer as pessoas, né? Mas ele sempre estava sempre aberto aos diálogos e às diferentes opiniões, né? Porque isso enriquece, né, o debate. Quando a gente para ouvir o ponto de vista do outro, mesmo que a gente não concorde, a gente vai ter outras possibilidades para analisar, para pensar. Então, às vezes, o ponto de vista que o outro te traz, diferente do teu, vai te fazer repensar o seu ponto de vista, mas não no sentido de mudar, mas de você repensar os seus próprios argumentos, né? Então é importante a gente estar aberto ao diálogo fraterno, né? Ao diálogo sem ofensas, sempre utilizando a razão, e era isso que Kardec propunha, né? Através desse seu exemplo de busca do bom senso, da razão. Então é importante a gente seguir esses exemplos, né? Que Kardec nos deixou. E uma coisa importantíssima também é que Kardec tinha reconhecimento das suas limitações, né, e do progresso do conhecimento. Então, Kardec entendia que, como eu falei já anteriormente, o conhecimento espírita não estava fechado, não estava terminado, não estava pronto. Pelo contrário, ele sempre buscava, né, fazer revisões das suas publicações. Na revista espírita a gente tem muito isso. A gente tem aquele caso lá da questão da possessão, que ele vai falar uma coisa no livro dos médiuns, e na Gênesis ele já muda de opinião. Por quê? Da publicação do livro dos médiuns até a Gênesis, ele vai ter contato com outros espíritos, com casos de possessão, e aí ele reformula a sua ideia sobre o fenômeno da possessão. Né? Então, Kardec errou? Não, naquele momento, com as informações que ele tinha acesso, ele elaborou aquela explicação, algumas questões que depois ele desenvolve melhor na Gênese. E na Revista Espírita ele também fala sobre isso, sobre essa mudança. Então é muito interessante a gente observar que Kardec entendia, né, que o conhecimento ele evolui, né, não evolui de maneira linear, né, mas ele muda. Então, à medida que a gente vai tendo acesso às informações, e mais coisas vão sendo tendo explicações, a gente consegue melhorar as explicações que a gente tem para determinados fenômenos. E aí eu peguei esse trecho aqui da Gênesis, do capítulo 1, que também é um capítulo essencial para a gente ler, que é o Caracteres da Doutrina Espírita, em que Kardec faz um resumão da doutrina, né? Então é bacana a gente ler, a gente estudar esse capítulo. A Gênese como um todo, né? Que é um livro maravilhoso. Então, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Né? Então, Kardec vai nos dizer, nos chamar a atenção de que o Espiritismo está ali, ó, caminhando com progresso. Né? Então,
se a gente tem acesso a informações que podem melhorar a questão do conhecimento espírita, que podem chamar a doutrina para dialogar com o que está acontecendo, a gente ele vai se modificar nesse ponto, né? Então, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, né? Então, Kardec coloca ali o espiritismo, né, no ponto de vista científico, caminhando junto com a ciência, né? Então, se a gente pegar lá a Gênese, né, naqueles capítulos mais científicos, a gente vai ver que Kardec traz o que há de mais recente de explicações dos fenômenos astronômicos, né, da origem da vida. E tudo isso, a gente sabe que hoje esses conhecimentos, a maioria que estavam na Gênese, estão defasados, mas que as explicações que a gente tem hoje, de maneira nenhuma diminuem aquele conhecimento, né? Pelo contrário, eles nos dão uma visão maior do que Kardec estava querendo dizer naquele momento, né? Então, ele entende que ele não deu conta de tudo e entende também que o conhecimento evolui, né? A gente ter acesso a novas informações, a novas questões para dialogar com a doutrina espírita são essenciais, né? E é importante a gente pensar sobre isso, né? Quando as demandas chegam na nossa casa espírita e a gente muitas vezes fica receoso de tratar determinados assuntos, então é importante a gente chamar, né, a doutrina que a gente abraçou para dialogar com as necessidades, com as demandas atuais da nossa sociedade. Aqui tem algumas fontes de pesquisa, né, que eu utilizei para fazer essa palestra, né, já que a gente está falando tanto de método, né? Então, aqui tem algumas fontes de pesquisa, alguns sites, alguns materiais que eu utilizei para montar a pesquisa. Se vocês quiserem olhar depois, né, fiquem à vontade. E aí, para a gente encerrar, então, deixando a célebre frase de Kardec, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, e a nossa gratidão aí a Kardec por todos os seus ensinamentos, por todo o seu exemplo de bom senso, de busca da razão, né, de conciliação também com as opiniões divergentes, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter feito esse estudo, de trabalho, né? E como eu falei, né, espero que em breve a gente possa aí estar junto, conversando, batendo um papo pessoalmente, né? Espero que a gente consiga se ver logo, tá bom, meus irmãos? Então, muita paz, né? Que a gente consiga passar bem, na medida do possível, por esse período de isolamento social, de pandemia, e que possamos manter sempre a fé, a esperança nos nossos corações, né? A serenidade, sabendo que Deus, né? Jesus está no leme, ele é o governador do planeta. E a gente vai passar por isso, né? Daqui a pouco passa, tá bom? Um beijo, um grande abraço, muita paz para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar.
vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.